Boa noite. Eu estou feliz de estar aqui, porque eu sou cria dessa igreja. Eu fiquei 15 anos aqui, me batizei aqui. E aí, 6 anos atrás, meu marido foi pastorear a IDL de Vinhedo. E eu tive que ir junto, né? Tive que ir junto. Mas eu amo muito vocês. É sempre bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre um tema importante para todas as idades, porque todos nós estamos envolvidos em afazeres fora da igreja. Na verdade, a maior parte da nossa vida é vivida fora da igreja. Então, a gente precisa entender como que um cristão pode, de maneira efetiva, eficiente, viver nesse mundo. Deixa eu só destravar aqui meu coisa. Aí. Eu vi uma vez num livro uma metáfora que ele falava assim, que o cristão é como um barco no oceano. Ele precisa ficar no oceano. O lugar do barco é no oceano. Mas a água não pode entrar dentro do barco. Porque se a água entrar no barco, os problemas começam a acontecer. E o cristão, ele está no mundo. Nós vivemos na nossa vida no mundo. Mas o mundo não pode entrar na vida do cristão. Então, é muito difícil a gente definir essas barreiras. E saber quando que a gente está sendo influência e quando a gente está sendo influenciado. E hoje nós vamos pensar sobre isso. E depois, no final, a gente vai focar na família e no trabalho. Tá bom? Essas duas esferas. Pode passar. Tem um livro muito bom, ele é bem curtinho, chama O Cristão e a Cultura. E essa frase é do autor. Ele diz que a igreja não deve ser o reflexo da cultura, mas seu contraste redentor. Então, a igreja é um contraste do mundo. Nós cantamos essa música, né, de fatos históricos que não pararam a igreja. A igreja é sempre um contraste do mundo. Mas a gente vai ver que o mundo precisa da igreja. E a igreja precisa viver no mundo. Não dá para a gente separar completamente as duas coisas. Então, o cristão e o mundo. Eu quero ler com vocês João 17, para a gente começar. É que eu preciso ver o versículo que estava lá na minha apresentação. Eu não anotei aqui. A partir do 15. Esse João 17 é uma oração de Jesus por nós. E a gente vai ler do verso 15 até o verso 17. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, na oração de Jesus, ele está dizendo, Pai, eu não peço que o Senhor tire os meus discípulos do mundo, mas que você os guarde do mal e os santifique na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como o cristão se relaciona com o mundo? Nós temos uma regra de vida e prática, que é a palavra de Deus. E a gente falou um pouco sobre isso hoje à tarde. E a gente vai desenvolver mais essa ideia. Mas o primeiro ponto que a gente precisa entender... Eu lembro quando eu converti, eu cheguei na igreja, eu estava no último ano de faculdade. E eu ouvi as pessoas falando assim sobre mim. Ela veio do mundo. E eu pensava, eles vieram da onde? Porque eu acho que todo mundo está no mesmo mundo. E isso era muito complicado para mim. Como se eu tivesse rompido um portal mágico e tivesse caído na igreja. Né? E aí agora existiam 2 mundos. O mundo que eu era antes e o mundo que eu estava agora. E isso foi um dilema para mim no início da minha conversão. Porque eu não conseguia conectar a fé com o meu trabalho, por exemplo. Quando eu me converti, o meu trabalho parece que perdeu o valor. Quando eu me converti, parecia que a faculdade, estudar, tinha diminuído de sentido. Porque agora eu era de outro mundo. E as coisas daquele mundo antigo já não tinham mais valor.
Só que esse não é o pensamento bíblico sobre a vida. Tudo que nós fazemos, estamos fazendo diante do Senhor. Não só as coisas que nós fazemos na igreja, mas toda a nossa vida está sendo vivida diante do Senhor. E aí a gente vai ver algumas maneiras que a gente pode entender esse relacionamento do cristão com a cultura, e a gente vai chegar na maneira bíblica de entender isso. Pode passar, Mário, por favor. Vocês não estão enxergando, né? Fala a verdade. Eu vou ler para vocês algumas coisas, tá? Então, existem 3 maneiras da gente pensar na cultura. A primeira é o separatismo. É a ideia de Cristo contra a cultura. Então, a gente tem que negar qualquer coisa da cultura. Qualquer coisa que seja do mundo. Qualquer coisa que não esteja relacionado com a igreja. Com a religião, nós precisamos negar. O extremo disso é aquelas comunidades Amish nos Estados Unidos, que eles não usam tecnologia, eles não vivem nas cidades, eles têm a plantação deles, a cultura deles, o estilo de vida deles. Esse é o extremo do separatismo. Mas tem muitas comunidades cristãs, igrejas, que vivem esse separatismo. Às vezes a gente tem quase um outro idioma, né? Um outro jeito de falar. A gente tem as nossas manias e os nossos trejeitos, né? A gente acaba falando do mundo como se o mundo fosse completamente mau. Só que essa não é uma visão cristã, isso é o gnosticismo. A matéria é má, tudo que é matéria é má. E tudo que é espiritual é bom. Não é assim que Deus quer que a gente veja o mundo. Claro que existe maldade no mundo. Claro que existem coisas da cultura e do mundo que a gente não deve se envolver. E a gente vai falar disso. Não assusta, eu não desviei, irmão. Eu continuo crente. Tá? Mas esse modelo de pensar, os cristãos eles vivem em uma bolha evangélica. A gente não consegue conversar sobre outras coisas, senão sobre religião. A gente não consegue debater ideias que não envolvam a religião. Isso é um problema. Porque a gente precisa ser muito esperto no mundo para levar a mensagem do Evangelho. Nem todas as pessoas vão aceitar versículos, mas eles vão aceitar ideias bem elaboradas, argumentos bem construídos. A gente acaba sendo aquele tipo de gente que trabalha a semana inteira para viver o fim de semana. Que não vê valor no trabalho que está fazendo de segunda a sexta. E que espera o fim de semana que vai ser o momento que eu vou estar servindo ao Senhor. O que eu estou fazendo de segunda a sexta, não sei para quem estou fazendo. Mas o fim de semana, como está conectado com a igreja, então eu sei que é de Deus. E já falei das conversas que não envolvem diretamente a espiritualidade. Então esse é um extremo. Ele vai contra, Cristo está totalmente contra a cultura, Cristo não quer se envolver com a cultura, Cristo deseja que os seus discípulos se abstenham de tudo que a cultura tem a oferecer. Depois você tem a segunda visão, que é a acomodação, que é o Cristo da cultura. E esse é um outro extremo. É o Cristo que encarna a cultura. Você tem hoje as igrejas inclusivas, por exemplo, né? Que aceitam coisas que a Bíblia claramente denuncia como pecado, e eles acham que não, que a Bíblia precisa ser de uma nova leitura, a partir agora desse momento de mundo. O que o mundo está dizendo? Então, agora a gente precisa adaptar a Escritura e Deus na cultura. Então, é o Cristo da cultura. Jesus salva a alma, mas deixa o corpo fazer o que bem entender. Você tem, por exemplo, a igreja na Alemanha, na Alemanha nazista. A igreja da Alemanha virou a igreja de Hitler. Eles, ao invés de cruz dentro da igreja, eles tinham o símbolo do nazismo. Hitler fez uma Bíblia que dizia que o povo de Deus não eram os judeus, eram os arianos. Então, é um extremo onde a igreja se acomoda ao que está acontecendo no mundo. E todos nós hoje temos medo de sermos processados por falar alguma coisa que não deveríamos. Não é? Aliás, que é uma verdade, mas a gente fica com medo de falar. Então, essa visão de mundo, essa visão da cultura também não é a que a Bíblia sugere. Aí você tem, dentro dessa visão de acomodação, Jesus ele vira um mascote de qualquer ideologia.
Então você tem o pessoal que fala que Jesus é a aceitação de todo tipo de orientação sexual. Seguir a Jesus é simplesmente praticar o assistencialismo. Então, tudo que a igreja tem que fazer é se preocupar com os pobres e cuidar dos desprovidos, né, dos oprimidos. E aí você tira a verdade divina, o plano da redenção, você tira até a eternidade do campo de visão da igreja. Porque tudo que a gente quer é abraçar as pessoas, é acomodar todo mundo com as suas próprias verdades, e a Bíblia a gente dá um jeito nela. E aí você tem o terceiro, que é o que a gente vai gastar mais tempo falando, que é o que nós podemos enxergar nas Escrituras, que é o engajamento redentor. Cristo não está contra a cultura, ele não é o Cristo da cultura, mas ele é o transformador da cultura. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo está falando com a igreja de Corinto sobre diversos assuntos. Sobre como eles deviam se comportar com os crentes, com os descrentes, com as comidas sacrificadas, que era muito comum naquele tempo. E aí ele fala, olha, e tudo que vocês fizerem, coisas comuns como beber e comer, façam essas coisas mais simples da vida, para a glória de Deus. Então, essa visão da cultura não espera que exista um paraíso na Terra. Isso é uma utopia. A gente não consegue transformar o mundo inteiro. E conhecendo a trajetória do plano de Deus, a gente sabe que o mundo só vai realmente ser totalmente redimido quando Cristo voltar com o seu governo, com novos céus e nova terra. Mas nós temos um papel diante da cultura. Nós devemos estar ansiosos em ver a mão de Deus nos avanços científicos, na medicina, nas artes e no conhecimento em geral. Todo conhecimento vem de Deus, não só o conhecimento bíblico, não só o conhecimento da Escritura. Se você é um professor de matemática, o conhecimento veio de Deus. Se você está envolvido com a área da saúde, você tem conhecimento que veio de Deus. Todo conhecimento, quem que permitiu ao homem descobrir as galáxias, inventar a penicilina, foi Deus. Se Deus não descortina o conhecimento, a gente não tem acesso a nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe conhecimento que vem de Deus e conhecimento que não vem de Deus. Todo ele. Deus é a fonte de todo conhecimento. E nós deveríamos ansiar por ver essas diversas ciências servindo o mundo. Esse modelo também não quer ficar apenas de lado, olhando Deus agir, né, a providência divina em ação. Nós queremos ser os seus agentes da reforma no mundo que nos cerca. Você não tem influência no mundo todo. E hoje a gente, por causa das redes sociais, a gente busca muita influência em grande número de pessoas, né? Parece que só tem valor o que muita gente está vendo a gente fazer. Mas você tem o seu mundo. Você tem aí as 15, 20, 30 pessoas que fazem parte da sua rotina diariamente. O seu desejo deve ser um agente da reforma que Deus quer promover no mundo. Nesse seu mundo, que talvez hoje é considerado um mundo pequeno. Quando eu era adolescente, não tinha esse mundo grande, né, da internet, toda essa conexão. Era só o meu mundo. Então, você tem um mundo, que você tem influência sobre ele. E o desejo de Deus é que você, de fato, influencie esse mundo. O problema não é o mundo em si, mas a sua oposição voluntária a Deus e a Cristo. Então, quando a gente entende que esse mundo é o mundo de Deus, esse mundo é o mundo de Deus. Quem fez o mundo? Quem fez o mundo? Deus. Deus criou o mundo. Esse é o mundo de Deus. Deus não odeia esse mundo. Deus ama o que Ele criou. E o que Ele espera de nós é que a gente participe dessa criação. A gente vai falar do mandato cultural e da ordem que Deus deu para a gente lá no começo, sobre como a gente deveria se relacionar com a criação. Então, o problema não é o mundo. O problema é a rebelião do mundo contra Deus. Esses que se sentem agentes de Deus, eles creem que o mundo aguarda a completa redenção, que vai vir com Cristo.
Então, a gente viu três maneiras de enxergar o cristão à cultura. O separatismo, que são os guetos, né? Que é o gueto cristão, que não quer, tudo que ele faz no mundo é miserável, e tudo que ele faz na igreja é a salvação dele, é o paraíso dele. A gente tem os que querem acomodar Cristo na cultura, e a gente tem esses que enxergam a igreja e Cristo como o resgatador, o transformador da cultura. Mas a gente tem dificuldade de lidar com isso tudo. Parece fácil, mas não é. Para quem tem filho, principalmente. A gente nunca sabe qual é a linha, né, que você pode soltar, que você tem que segurar, que você tem que soltar, que você tem que segurar. Então, isso se dá por algumas razões. Nós estamos teologicamente confusos. A gente está incerto, por exemplo, se este mundo é de Deus ou do diabo. E não certos do que esperar de um mundo caído. A gente está confuso. A gente está confuso sobre de quem é o mundo, qual é o nosso papel no mundo, quais são os efeitos da igreja no mundo, quais são os efeitos de um cristão que trabalha numa empresa, por exemplo, de um estudante na escola ou na universidade, um cristão que chega na universidade. A gente está confuso sobre isso. A gente não entende o nosso espaço no mundo. Nós imitamos muito a cultura secular, com a nossa fascinação pelo sucesso, pela moda, pela popularidade, pelo barulho, pelo espetacular e pela vaidade de uma sociedade regida pela televisão. Somos tão deformados pela tecnologia moderna. A tecnologia moderna tem o mesmo efeito em nós que as escrituras, praticamente. Então, nós estamos confusos, imitando a cultura e permitindo que o mundo interfira tanto ou mais do que as escrituras na nossa vida. E a gente fica meio crente esquizofrênico. A gente não sabe muito bem como lidar com tudo isso. Por isso que conceitos, quando a gente fala de doutrina, importa. Quando a gente fala de conhecer as doutrinas cristãs, isso não é coisa de católico. Isso não é coisa de religioso. Isso é coisa de cristão. Nós precisamos, por exemplo, o credo dos apóstolos. Não é coisa de católico. O credo fala da nossa fé, do que nós cremos, do que os apóstolos ensinaram no primeiro século de igreja. Conhecer essas doutrinas tiram essa confusão teológica. E a gente sabe, o mundo é de Deus. É um mundo caído, é um mundo desfigurado pelo pecado, mas é um mundo de Deus. Eu, como filho de Deus, tenho responsabilidade diante desse mundo. Eu, como filho de Deus, eu tenho poder e autoridade para me envolver com esse mundo, sem permitir que a água entre no meu barco. O Michael Orton, ele diz assim: nós sentimos o cheiro do mundanismo na Universidade de Harvard, por exemplo, e em outros grandes centros acadêmicos, mas o engolimos por inteiro em alguns livros cristãos e na maior parte da música cristã contemporânea. Olha o que ele está dizendo. A gente consegue identificar o mundo no mundo, mas às vezes a gente não identifica o mundo na igreja. Quando nós cristãos estamos encharcados do mundo no nosso coração. E aí tudo que a gente quer é o que o mundo quer. A gente não se vê mais como um contraste. A gente simplesmente quer fazer parte. Você quer ser menos esquisito possível, o menos diferente possível. Passa, Mário, vamos ver se dá para ver melhor. Só que a Bíblia nos incumbiu de nos envolvermos. O próprio Jesus disse isso. Ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. Isso está em Mateus 5, 13 e 16. Ele diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E ninguém acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire. Pelo contrário, coloca-a no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam os seus bons feitos e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Percebe que Deus não quer que a gente viva uma subcultura evangélica? Deus quer que a gente faça cultura no mundo, que a gente produza conhecimento no mundo. Não é para a gente ser uma cultura de segunda categoria.
Aqui Jesus está dizendo, vocês são sal. Na época de Jesus não tinha refrigerador. Eles não guardavam a carne na geladeira. Então, o que ajudava a preservar a carne era o sal, a não permitir que ela apodrecesse. E Jesus chama a gente de sal. Ele está dizendo que o sal tem o seu efeito sobre a comida, né? Assim como o sal tem o seu efeito na comida, ele tem que dar sabor e ele tem que preservar de estragar, o cristão também tem os seus efeitos sobre a terra. Ao usar esse exemplo de sal que impediu o alimento de apodrecer, Jesus também está nos ensinando a impedir que o mal cresça no mundo, a sermos agentes ativos do que é bom, belo e justo. Um crente que não salga, como Jesus disse, de nada serve, só para ser pisado pelos homens. Então, se você tem essa postura de ignorar a sua vida de segunda a sexta, ou de não tratar ela com excelência, de não olhar para as pessoas que estão à sua volta e sofrendo, e às vezes sofrendo muito, você é um sal de que nada serve, para nada serve. Você já não consegue mais impedir que o seu mundo continue apodrecendo. Depois Jesus disse que nós somos luz. Nós estávamos no reino de trevas, é isso que a Bíblia diz. Jesus nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Um dia a luz rompeu sobre nós. E agora a ideia, o que Jesus fala? Que a sua luz brilhe na igreja? Que a sua luz brilhe no púlpito? Nos encontros de célula? Ele diz que a sua luz brilhe diante dos homens, para que eles vejam os seus bons feitos e glorifiquem a Deus que está no céu. O cristão não tem que se esconder na igreja. Não, Deus não nos reuniu como povo dele para vivermos escondidos na igreja, com medo do mundo, preocupados com o que vamos nos envolver, se o que estamos fazendo e blá, blá, blá. Deus nos coloca num lugar alto. A ideia é que o mundo olhe para a gente mesmo. A ideia é que as pessoas à sua volta percebam que você brilha à luz de Cristo. A ideia é que enquanto você trabalha no seu trabalho, fazendo o que você faz, enquanto você cuida da sua casa, educa os seus filhos, a ideia é que os nossos filhos vejam Cristo em nós. Essa é a ideia. Nós somos testemunhas de Cristo em tudo que a gente faz. Aí eu vou falar um pouco da graça comum, porque eu acho isso importante. Não são só os cristãos que recebem sabedoria para fazer as coisas. Nós temos muitos médicos, cientistas, pedreiros, engenheiros, professores que não são cristãos. E eles têm também a graça de Deus para desempenhar os seus papéis na sociedade. Isso chama graça comum. É a graça que Deus dá a todos os homens para que esses homens trabalhem pela manutenção do mundo. Percebe como Deus está envolvido com o cuidado da terra? Como Ele habilita homens. A Bíblia não fala que chove sobre justos e injustos. Deus também capacita justos e injustos para que eles sirvam o propósito de desenvolver a boa criação de Deus. E aí, como é que nós, povo de Deus, podemos aceitar e não fazer parte disso? Ou fazer meia boca? Estava falando hoje com as meninas de que, às vezes, tudo que a gente sabe falar num ambiente público é: vai na minha igreja, eu vou orar por você. É tudo que o cristão sabe falar numa discussão pública. Essas coisas são necessárias? Claro que são. Mas o mundo está pedindo respostas para diversos dilemas. E, supostamente, a igreja deveria ter essas respostas para as mazelas humanas. Mas a gente acha que a gente tem que estar sempre com um pezinho atrás. A gente tem que estar sempre um passo atrás. Porque senão a gente vai ser engolido pelo mundo. Só que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais poderoso é o Espírito que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Esse mundo já está vencido. O diabo já foi vencido. Não existem maneiras. Deus não tem oponentes. Vocês sabem disso. Deus não tem alguém que possa se levantar e dizer: eu vou contra ele. Isso não existe. Não há essa possibilidade.
Então, nós precisamos nos envolver com aquilo que estamos fazendo no mundo, sabendo quem nós estamos representando. Não é um pobre coitado Jesus Cristo. Não é uma judiação de um judeu. É o Filho do Deus vivo, que estava antes da fundação do mundo. A Santa Trindade. O Deus dono da história, que tem tudo em suas mãos, que a Bíblia fala que a terra é o estrado dos seus pés. Esse é o Deus que nós representamos no mundo. E nós precisamos discernir a cultura na prática. E tem algumas perguntas que a gente pode se fazer. Por exemplo, isso que eu estou fazendo, isso que eu estou planejando fazer, isso que eu estou envolvido, glorifica a Deus ou me afasta dele? Eu gosto muito de ensinar o catecismo para os meus filhos. Catecismo também não é coisa de católico. Tem catecismo protestante. É um método de pergunta e resposta. Deu até calor. Vocês não me olham com essa cara, não. Obrigada. Então, tem catecismos protestantes para você ensinar aos seus filhos. Se você perguntar para os meus filhos, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. O que eu ensino isso para os meus filhos? Filho, o seu propósito no mundo não é ser um influencer de YouTube, ou um médico muito conhecido, ou um pastor, um teólogo influente. O seu propósito no mundo é, seja lá o que você for fazer da sua vida, você faça para glorificar a Deus, desfrutando da santa presença dEle para sempre. Isso já tira um monte de problema da cabeça da criança. Porque agora ela sabe o que ela tem que ser, e o que ela tem que fazer, e para quem ela tem que fazer. Então, o que estamos fazendo? Glorifica a Deus? Paulo fala em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E não é só para você ficar pensando, mas é para isso motivar você a agir em direção dessas coisas. E dessa maneira, glorificar a Deus no que você estiver fazendo. Nem todos nós seremos pastores de igreja. Nem todos nós seremos ministros de louvor. Não cabe, é muito cacique para pouco índio daí. Vai dar briga. Nem todo mundo vai ser um professor de EBD. Nem todo mundo vai ter um papel efetivo no campo eclesiástico da igreja. E está tudo bem, não há problema. Porque você tem um campo gigante no mundo para derramar o que Deus tem feito na sua vida. Você tem, a Bíblia, Jesus vai falar que os campos estão prontos, mas não há trabalhadores. E às vezes todos os cristãos estão olhando para dentro da igreja. Nós precisamos ouvir o clamor do mundo. E nos envolvemos, não só com coisas que nós consideramos espirituais. Não só com oração, com missão, com jejum. Mas com coisas que também são espirituais e práticas. O trabalho, um aconselhamento, a educação de filhos, a manutenção do casamento. Tudo isso está sendo feito diante do Senhor e para a glória dEle. Depois a segunda pergunta é, reflete a verdade ou promove engano? Colossenses 2:8 diz assim, cuidado que ninguém vos venha enganar com suas filosofias e vãs sutilezas. Nós temos uma regra de vida e prática que é a Escritura. Então o crente tem que ler. Se você não lê, você está em perigo, porque você está dependendo da pregação de 40 minutos do domingo. E você não é nem capaz de julgar o que você está ouvindo. Porque você não conhece a Escritura. Então, se alguém sobe aqui e fala uma patifaria, você sai achando que isso é verdade. Porque você não é capacitado para julgar o que você está ouvindo. Então, o cristão precisa conhecer a Escritura.
Nós não nos empenhamos em conhecer bem as Escrituras ou ler bons livros que façam aumentar o nosso conhecimento. Eu sugeri para as meninas pedirem de aniversário um bom comentário bíblico para os pais. Ao invés de pedir o desenho do ursinho para fazer pintura, pedir um bom comentário bíblico, não é? Então, pais, se preparem esse ano, presente de Natal é comentário bíblico que elas querem. A gente, então, não busca aumentar o nosso conhecimento, tanto da fé, quanto do mundo à nossa volta. Existe um mundo à nossa volta, existem coisas acontecendo à nossa volta. Mas, com certeza, tem na nossa igreja um monte de especialista em crescimento de igreja, treinados em psicologia, em marketing digital, e demonstram, muitas vezes, mais conhecimento dessas disciplinas seculares do que da teologia e da escritura. O que pastor está estudando hoje? Marketing digital. Mecanismos de fazer a igreja crescer. Como mexer com as emoções das pessoas na hora do culto. Luzes, estilo de roupa. Vê que as pastoras estão tudo igual agora. Tudo a mesma roupa, a mesma cara, o mesmo cabelo, está tudo igual. Elas compram roupa, bijuteria, tudo na mesma loja. Porque o ser humano, os cristãos estão estudando isso. Porque nós estamos interessados em o quê? Em enfiar um monte de gente dentro da igreja. Mas o que vamos fazer com uma igreja grande? Fala para mim. Qual vai ser a nossa influência no mundo? A nossa igreja de Vinhedo deve estar chegando perto dos 90 membros. Mas eu garanto para você que qualquer um deles, do mais novinho ao mais velho, sabe explicar o que é o Evangelho. Eu garanto porque eu estou diretamente envolvida com o ensino da igreja de todas as idades. Eles sabem. Se você perguntar para uma criança de 7 anos o que é o Evangelho, é a obra de Cristo, morto pelos nossos pecados, bebendo a ira de Deus e ressuscitado ao 3º dia. Nós precisamos conhecer a nossa fé. Napoleão disse assim, certa vez: se você quer conhecer um homem, veja como era o mundo quando ele tinha 20 e poucos anos. Você quer conhecer a igreja? Olha para o mundo que nós estamos vivendo hoje. A gente acaba se tornando uma igreja retraída, cansada, porque a gente está buscando número, e quando a gente não vê número, a gente acha que não está produzindo, porque a gente acha que quantidade é qualidade. Nem tudo que cresce é bom, viu, gente? Mas a gente está cansado, frustrado, por quê? Porque eu não estou vendo crescimento. E fica aquela pressão e aquela coisa, ao invés do quê? De prepararmos os nossos crentes que estão na nossa comunidade para se portarem fielmente no mundo. Esse é o trabalho do ensino na igreja. Para que você cresça na sua fé e se porte no mundo de maneira que glorifique a Deus. Então, cuidado com as vãs filosofias. Não caia nos enganos desse mundo. Mas para não cair no engano, você precisa saber o que é verdade. Que eu saiba, você não anda grudado com o seu pastor, né, para perguntar para ele se está certo ou está errado o que você está ouvindo. E pastor não é babá de ninguém. Então, você precisa ler a sua Bíblia em português, que está na sua casa, por sinal. E que muitos homens, ao longo da história da igreja, morreram para que você tivesse a sua Bíblia no seu idioma, dentro da sua casa. Isso edifica a minha fé ou destrói os meus valores? A gente tem um exemplo da igreja de Gálatas. Em Gálatas, Paulo está muito bravo com a igreja de Gálatas. Muito bravo mesmo. Ele fala, eu queria vir falar com vocês com uma outra motivação, mas vocês me deixaram perplexo. E ele fala assim em Gálatas 3:1, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Nós ouvimos e cremos na cruz. Esse é o clímax da história do mundo. A cruz de Cristo não é o clímax da história da igreja. É o clímax da história do mundo. E é o grande evento da nossa vida também. Então, quando eu vou fazer qualquer coisa, eu preciso colocar isso diante da cruz. Isso pode ser feito aos pés da cruz de Cristo? Diante do meu Salvador? Isso pode ser dito diante do meu Salvador?
Ou isso vai contra o que eu acredito, contra os meus valores, contra a minha fé? Então, nós temos uma peneira. Não é que você vai sair por aí fazendo qualquer coisa, se envolvendo com qualquer coisa. Nós temos peneiras para peneirar os nossos planos e as nossas ideias. Pode passar, Mário, por favor. Então, olha só. Eu acho que é um antes. Não tem um antes? Se não tiver, tudo bem. Agora a gente vai ver na prática como que a gente faz isso, então. Vocês estão quietos, né, gente? Tá tudo bem? Tá bom. Eu sou nora do pastor. Eu sou legal, né, pastor? Faz um joia, pastor. Ele não fez. Ai, gente. É que ele é tímido, por isso. Ele sorriu, é. Então, olha só. Nós temos em Gênesis alguns mandatos. E um desses mandatos é o mandato cultural. Isso está em Gênesis 2,15, quando Deus fala para Adão: guarda e cultiva o jardim. E nessa aplicação eu quero falar sobre a esfera do trabalho especificamente, que incomoda o crente, né, o trabalho. O trabalho incomoda o crente. Sair de manhã, para aguentar um chefe que você não gosta, ou se é o chefe que ninguém gosta, e fazer um monte de coisa, pensar em boleto, em pagar gente, em receber, eu sei. Mas aquele folheto do Testemunha de Jeová, que você ia ficar fazendo carinho no leão, é mentira, tá? Você não ia ficar fazendo carinho no leão. Você ia cultivar e guardar o jardim. Então, Adão não ia ficar lá na rede, sossegado, e a plantinha crescendo para ele só esticar a mão assim e comer. Adão ia trabalhar no jardim. Essa é a ordem de Deus. Cultiva, faça cultura, Adão. Cultura vem dessa palavra de cultivo. E proteja o jardim, guarde o jardim. Então, o trabalho, ele não é uma maldição pós-queda. Porque daí a gente gosta de lembrar que Deus falou para Adão: do suor do teu trabalho, você vai tirar o seu sustento. E agora você vai trabalhar numa terra maldita, que vai nascer o fruto da terra e a erva daninha. A gente lembra só dessa parte. E aí a gente trata o trabalho como um fardo por causa do pecado. Mas o pecado estava antes, o trabalho estava antes da queda. Cultive o jardim, Adão. Vamos trabalhar. Então, o cristão, ele entende o mandato cultural. Ele entende que ele precisa trabalhar. Nós não fomos feitos para o lazer. Eu peguei dengue 2 semanas atrás. Eu fiquei 1 semana descansando, eu já não aguentava mais descansar. Porque a gente não foi feito para ficar tendo lazer e descansando. Vai para a praia, fica lá 1 semana, indo na praia, voltando da praia, indo na praia, voltando. Chega uma hora que você fala: eu sou um inútil. Não aguento mais ficar aqui sentado nessa praia. Me dá uma conta para eu fazer, um negócio para eu construir, alguém para eu brigar. Não aguento mais. Porque o ser humano não foi feito para isso. Nós fomos feitos para o trabalho. Glória a Deus. Obrigada. Obrigada, Cleverson. O Lutero, ele tinha um termo que ele falava assim, que as nossas ocupações são máscaras de Deus. Lutero é o reformador, né? Martinho Lutero. Somos protestantes por causa de Lutero e outros homens. Então, é um modo divino de cuidar da criação de maneira secreta por meio dos seres humanos. Em nosso trabalho, somos as mãos, os olhos e os pés de Deus. Não quer dizer que a vocação é algo que nós fazemos para Deus, pois isso colocaria a responsabilidade sobre os nossos ombros para realizarmos e cumprirmos. Trata-se antes de um modo de participarmos do trabalho de Deus, pois Ele próprio está engajado no trabalho de salvação e de conservação e manutenção da sua criação. Essa frase está num livro que se chama Verdade Absoluta, que ele vai falar só sobre a importância do mandato cultural. A gente precisa
entender que no trabalho somos máscaras de Deus. Estamos servindo e desenvolvendo a boa criação que Deus criou através da nossa vocação. Os reformadores, eles viam a vocação do trabalho como trazer ordem para o caos. Eles não viam a vocação como essa coisa romântica que nós vemos hoje. Ai, qual será a minha vocação? Qual será o meu propósito? Ó céus, ó vida. Olha para você, o que você sabe fazer? Alguma coisa você sabe, você falar nada, vai ficar difícil. Às vezes você é bom em coisas manuais, às vezes você é bom em exatas, você tem paciência de ouvir as pessoas, olha para você, você tem talento musical. Tem gente que não sabe cantar e quer cantar, alguém tem que avisar, falar, irmão, você não sabe cantar. Você não canta, você faz outra coisa. Quando estamos criando os nossos filhos, todo pai quer que o filho seja médico, advogado, sei lá o quê, mas olha para o seu filho. Qual que é a habilidade do seu filho? Os meus 2 querem ser jogador de futebol. Já, né? E eu fico, mas gente, vocês são tão inteligentes. Vocês pudessem descobrir a cura do câncer. Mas isso é coisa que tem muita água para passar embaixo da ponte ainda, né? Mas então nós somos máscaras do Senhor. Por que os monastérios não deram certo? Porque os monges começaram a ficar gordo e preguiçoso. Eles não queriam trabalhar, eles só queriam orar e comer. Não deu certo, acabou o monastério. Porque a gente não foi feito também para os monastérios. Nós somos uma lâmpada levantada alta, que o mundo olha e fala, eu vejo Cristo em você. Por causa das suas boas obras, eu vejo Cristo em você. Então, trabalhar é de Deus. Fala, trabalhar é de Deus. Muito bem, palmas para vocês. Agora a gente vai falar sobre a esfera da família. Quem são os pais que estão aqui? Seus filhos estão aqui? Estão, né? Isso aí, então, tem que estar. Tem que estar. Gênesis 1, 28 diz, sejam férteis, multipliquem-se, façam família. O Alberto seguiu a risca essa palavra. Se tem uma coisa que ele cumpriu, foi esse versículo aqui. Deus nos criou para vivermos em sociedade. Nós não somos independentes. Gente, a maior ilusão da nossa vida é achar que a gente não precisa de ajuda. Eu fiquei com a dengue, né? Eu não conseguia nem levantar. Eu tentei levar meus filhos na escola, quase morri no caminho. Nós somos totalmente dependentes uns dos outros. E totalmente dependentes de Deus. Mas Deus criou uma instituição muito especial, que é a família. Deuteronômio 6, e agora eu quero falar mais especificamente com os pais. Eu tenho 3 filhos, a Angelina de 12, o Noah de 10 e o Matias de 7. Eu ia alcançar o Alberto, mas eu falei, melhor não, vou deixar ele ganhar. E eu sei que é muito desafiador nós criarmos filhos nesse mundo. Porque nós somos pais que estamos enfrentando o desafio da internet, da conectividade no mundo, da tecnologia. A criança tem celular, algumas crianças têm celular. A minha filha de 12 anos tem celular, mas ela não tem nenhuma rede social e todas as noites eu olho o celular dela. E quando eu fui dar o celular para ela, eu falei, você não tem privacidade. Esquece essa história de privacidade, porque se você fizer besteira, quem vai ser preso sou eu. Então, eu vou olhar o seu celular todas as noites. E se você apagar a mensagem, eu vou ficar mais desconfiada ainda e vou tirar o celular de você. Então, você não apague nada. E todas as noites eu faço esse trabalho. Já não tenho nada para fazer, né? Daqui a pouco estou conferindo 3 celulares antes de dormir. Olha que beleza. Então, nós temos esse desafio, porque nós não somos mais a única influência na vida dos nossos filhos. Muito pequenos, eles começam a ter influências de fora. Quando eu era criança, eu malemar sabia o que acontecia no meu bairro. Eu não sabia o que estava acontecendo em Campinas, a escola de Campinas. Eu não sabia. Eles sabem de tudo agora.
E mesmo quando eles não têm celular, eles chegam na escola, os que têm celular falam para eles o que está acontecendo. Então, a gente tem esse desafio. Mas olha o que a Bíblia diz para nós, pais. Deuteronômio 6. Eu quero que os pais abram, por favor. Verso 5. Deuteronômio 6, verso 5, diz assim: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensina-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. Naquele momento em que Israel está prestes a entrar em Canaã, Deus se preocupa em instruir especificamente os pais. Porque é da vontade de Deus que uma geração conte a outra sobre quem Ele é, sobre os feitos dEle, que uma geração ensine a outra geração sobre a fé. E aqui Deus instruiu os pais. Primeiro Ele fala com os pais: ama o teu Deus, guarda a palavra dessa lei. Mais para cima um pouco Ele vai falar: guarda a palavra dessa lei, ama o teu Deus. E a partir dessa experiência, dessa realidade que você tem com Deus, agora você ensina os seus filhos. E nós temos uma certa dificuldade. Se a gente fizesse uma pesquisa, e eu pretendo fazer para o meu TCC do seminário, e assim, eu acho que vão mentir nessa pesquisa, mas tudo bem. Quantas famílias fazem rigorosamente o culto doméstico? Semanalmente, 2 vezes por semana, todos os dias. Pegar a Bíblia, abrir a Bíblia na mesa, ler a Bíblia para os seus filhos, e ensinar a Bíblia para os seus filhos. Quantas famílias será que, de fato, gastam tempo fazendo isso em casa? Nós somos pais muito ocupados para dar muitas coisas para os nossos filhos. Nós somos pais extremamente focados no vestibular. Como se o vestibular fosse a redenção dos nossos filhos. Eu nem sei se a profissão que os meus filhos vão escolher vão exigir vestibular. E o vestibular não é a salvação dos meus filhos. Eles vão ter que passar por isso em algum momento. Mas isso não garante nada. E nós somos pais muito ocupados em dar, em exigir, em cobrar, em ter grandes expectativas. Mas nós não estamos colocando os nossos filhos diante da palavra de Deus o bastante. E aí, se você pegar as estatísticas de filhos de cristãos que desviam na universidade, é assustador. Porque aquele jovem chega na universidade sem resposta. O apóstolo Pedro fala: estejam prontos para defender a fé de vocês, para responder à fé de vocês. Será que os nossos filhos estão prontos para encarar uma universidade? Para encarar um ensino médio sem se perder? Porque muitas vezes os nossos filhos, tudo que eles têm é 40 minutos na igreja de domingo. E frases tipo assim: isso não é de Deus. Meus irmãos, essa frase não convence mais essa geração. Acabou. Isso é de Deus, isso não é de Deus. Acabou. Eles precisam ser ensinados. Por que Deus não gosta disso? É Deus, mamãe, ou é você que não gosta disso? Eu já ouvi isso dos meus filhos. É Deus que não quer isso para mim, mamãe, ou é você que não quer isso para mim? Os meus filhos fazem muitas perguntas. E é bom que eles façam. E é bom que nós estejamos prontos para responder. Então, esse vazio durante a semana, onde não há exposição da Escritura nas famílias,
deixa os nossos filhos totalmente vulneráveis. E aí pode ser que ele seja um grande médico e que ele não esteja nem aí para Deus. Pode ser que ele seja um grande engenheiro e não trabalhe de maneira justa e honesta. Porque nós, pais cristãos, não estamos atrás de modelar comportamento. Eu não estou criando meus filhos para inglês ver, para não dar chilique no mercado. Eu quero encharcar o coração dos meus filhos com o Evangelho. Para que através desse mergulho na palavra de Deus, e envolvido na presença de Deus, eles consigam discernir o mundo à volta deles e saber como se colocar. Porque cedo ou tarde nós vamos ter que entregar os nossos filhos para esse mundo. E aí nós vamos sair da frente. E são eles, o mundo e Deus. Outra coisa que nós não temos mais, autoridade. Você quer me ver me dar nervoso? É eu ver uma mãe fazendo isso aqui, ó. Para de fazer isso, fulano. Fulano, já avisei você para você parar. Fulano, quase que eu estou indo lá pegar o fulano para tirar ele do que ele está fazendo, porque a mãe dele já está me deixando nervosa. Eu falei que você não vai fazer isso mais. O dia seguinte, o filho está fazendo exatamente o que você falou que ele não ia fazer. Sabe por que existe disciplina na igreja? Correção. Porque o pastor que está aqui pregando a palavra de Deus, ele tem que fazer valer. Se você não anda em acordo e você é membro dessa igreja, o pastor tem que fazer valer a palavra que está sendo ensinada aqui. Porque senão a palavra não vale. Nós, como pais, temos que fazer valer a nossa palavra. Por isso que você não dá castigo que depois fica castigo para você. Você vai ficar uma semana sem ver televisão. Aí fica o castigo para você. Você vai ficar uma semana sem fazer não sei o quê. Eu nunca dou castigo de uma semana. Eu não sou boba. Eu dou castigo prático. Que a criança vai aprender e eu vou manter minha sanidade mental. Mas eu falo uma vez só. Se eu tiver que falar duas, nós vamos entrar na disciplina. E conforme eles vão crescendo, eles podem fazer apelo. Mãe, posso ler mais uma página só antes de dormir? Eles podem, porque agora eles pensam, né? Mas se eu disser não, é não. E nós estamos perdendo a autoridade, porque o mundo está dizendo aí fora que não pode ser autoritário. Mas nós somos representantes de Deus na vida dos nossos filhos. Nós vamos dar conta a Deus. Então, nós precisamos ter autoridade. Estou acabando, gente. Outra coisa, testemunho fiel. Você pode fazer culto doméstico. Mas se você não dá testemunho fiel, não tem peso nenhum o seu culto doméstico. Seus filhos, o que Deus falou para Israel? No caminho, enquanto você estiver levantando, enquanto você estiver à mesa, ata nos umbrais da sua porta, na vida acontecendo, você vai descortinando a minha existência para os seus filhos. O jeito que nós falamos entre marido e esposa, o jeito que nós falamos com os nossos filhos, tem que ter espaço para confissão de pecado na nossa casa. O seu filho chegar para você e falar, pai, fiz isso de errado. Menti para minha professora, colei na prova. Fiz bullying com um amigo. Pai, estou pensando umas besteiras aqui. É muito difícil pastorear filho. É mais difícil do que pastorear a igreja. Porque pastorear filho envolve muito amor e muita expectativa. É difícil olhar para eles errando. Porque parece que o erro deles é o nosso. Está errando porque eu fiz alguma coisa de errado. Deixei de fazer alguma coisa. Mas está errando porque é pecador. E ele precisa confessar. E você precisa ouvir, ao invés de vir aquela pessoa que fala, ai mãe, eu estou com gripe. Também não vai na igreja, não ouve um louvor, não sei o quê. Filho, você fez isso? Então agora nós vamos lidar com as consequências disso. Se você precisar pedir perdão para alguém, você vai pedir perdão. Uma vez isso aconteceu com um dos meus filhos. Ele falou assim, eu vou mandar uma mensagem. Eu falei, não senhor. Você vai chamar seu amigo aqui e você vai pedir desculpa olhando para ele. Existem retaliações por causa do pecado. E pecado é pecado. Não é sono, fome,
Ah, está com sono, está com fome. Ah, estudou muito essa semana, está chato, está de TPM. TPM não é desculpa para pecar. Pecado é pecado. E tem que ser tratado como pecado. E a questão da disciplina, né? Você precisa disciplinar o seu filho. E o ideal é que a gente traga o evangelho para dentro das conversas. Filho, aqui nós estamos imitando Cristo. Aqui nessa casa, a gente imita Cristo. Isso que você fez, você imitou Cristo? Não é assim, o que você fez, papai do céu não gosta. Por que não gosta? O que não gosta? O que eu tenho que fazer? Os filhos precisam de um negócio concreto para olhar. A gente está modelando Cristo. Você não imitou a Cristo. Isso é pecado. Isso está errado. A gente não funciona desse jeito nessa casa. Não é assim que a gente trata as pessoas. Não é assim que a gente trata os estudos nessa casa. Não é com esse desleixo, com essa preguiça. Preguiça não é de Deus. A Bíblia fala, não coma o pão da preguiça. Tem muito provérbio que fala a situação que fica o preguiçoso. Nós precisamos trazer o evangelho para a prática da nossa vida. Assim como nós precisamos trazer o evangelho para o nosso trabalho. Então a gente não pode ser alienado. A gente não pode ser um crente que fala um idioma crente, que se veste igual crente, que tem as manias de crente, mas não é crente coisa nenhuma. Nós precisamos entender quem somos no mundo. Nós precisamos buscar a santidade. A vontade de Deus é que você seja santo. Você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Seja santo, porque Ele é santo. Foge do pecado. Foge da face do mal. Não dá bobeira para o erro. Mas, ao mesmo tempo, não esconda a luz e o sal. Porque o mundo precisa disso. E Deus está contando com a sua igreja. Para fazer cultos aos domingos, para pregar o evangelho e também para desenvolver cultura. Vamos orar? Fica de pé, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor não nos deixa no escuro, perdidos no mundo. O Senhor não deu corda no mundo e foi fazer outra coisa. O Senhor está totalmente envolvido com a sua criação. O Senhor está totalmente envolvido em providenciar aquilo que a sua criação precisa. Ajuda a tua igreja a se enxergar, Senhor, como um agente dessa provisão. Senhor, nos ensina que nós temos autoridade. Nós temos o Teu Espírito Santo. Nós temos a Tua Palavra. Nós temos a igreja e os nossos irmãos para crescer na maturidade cristã. E para nos portarmos corretamente diante das necessidades do mundo, Senhor. Cuida, Senhor, dos nossos trabalhos, dos nossos ofícios, aquilo que nós fazemos e produzimos. Senhor, nos ajuda a trabalhar como sal da terra e luz do mundo. Nos ajuda, Senhor, a fazer o nosso trabalho de maneira que o mundo olhe para nós e glorifique o Teu nome, por causa das nossas boas obras. Senhor, nos ajuda enquanto estamos educando filhos. Nos ajuda, Senhor, a sermos intencionais, empenhados, não preguiçosos, não desleixados. Nos ajuda a contar para essa outra geração a Tua bondade e os Teus feitos. Nos ajuda, Senhor, a inundar os nossos lares com o Evangelho. Que não seja só uma performance de fim de semana, Senhor. Mas que toda a nossa vida, quer a gente coma ou beba, que tudo seja para glorificar o Teu nome. Senhor, nos dá fome e sede da Tua palavra. Nós não queremos viver separados da Tua palavra, Senhor. Nós não queremos ser negligentes com a Tua palavra. Nós não queremos ser enganados por não conhecer a Tua palavra. Nós não queremos ser levados pelas nossas emoções ou pelas nossas percepções apenas.
porque enganoso é o coração do homem. Mas nós queremos, Senhor, ser guiados pela Tua palavra, apesar das nossas emoções, apesar do que estamos sentindo. Queremos fazer o que temos que fazer, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado em todas as esferas da nossa vida. E que o Senhor nos ajude a responder o que o mundo está perguntando. E que o Senhor nos ajude a compartilhar da Tua grande obra na cruz. E que o Teu Espírito Santo vá, Senhor, moldando os corações que estão à nossa volta. Que a gente seja máscara de Deus, aonde estivermos, Senhor. Não para que o nosso nome cresça, mas para que o Teu nome seja conhecido. Para que a Tua criação receba o que precisa, Senhor, através do nosso trabalho. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja de qualidade, robusta em conhecimento, firme na rocha, que não se abala com os vendavais e as notícias. Uma igreja que continua fazendo o que estava fazendo, apesar do que dizem, apesar do que pensam. Uma igreja, Senhor, que não vê o termômetro no ambiente, mas que está firmado na Tua verdade. Nós queremos Te adorar, Senhor, com as nossas orações, com as nossas músicas. Nós queremos Te adorar com os nossos dons e queremos Te adorar com a vocação que o Senhor nos deu, com a manutenção da nossa casa, porque estamos vivendo na Tua face. Os Teus olhos estão sobre todos os lugares e nós queremos responder a esse olhar de maneira digna, que Te traga glória, que Te traga honra. Nós queremos responder a Ti, Senhor, com aquilo que está diante de nós nesse momento. Abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus.